Olá, vamos começar a terceira parte da nossa aula de hoje. Então, na última parte vimos o que eram os autovetores e o que eram os autovalores e vimos alguns exemplos, né? Assim, os exemplos que a gente viu eram tudo exemplos no R2, todos exemplos no R2. Então, vimos alguns exemplos de autovetores, de autovalores, mas assim, dado que você está trabalhando seu problema, você vai ter um problema ali. Como é que você acha, né? Como seria um meio de você encontrar todos os autovalores, né? Se ele existir, é claro. Mas como seria um método de você encontrar esses autovalores e como seria um método, né, para você encontrar os autovetores? Tudo bem? Como é que seria um método assim, um pouco mais formalizado e não apenas olhando como é que é o comportamento específico da aplicação linear, tá? E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então a gente vai agora tentar construir uma metodologia para a gente poder achar quem são os autovalores e quem são os autovetores. Tudo bem? Então vamos lá, vamos tentar achar um caminho, né, que dado que você tem um operador linear ali, vai ter um espaço não necessariamente R2, como é que eu faço para encontrar, como que é um método para encontrar os autovalores e depois como é que eu faço para encontrar os autovetores, se for possível, claro. Então isso é feito através do polinômio característico. Então aqui vamos definir primeiro para uma matriz, tá? Então primeiro vamos definir para uma matriz. Nosso instrumento aqui será o polinômio característico. Pega uma matriz A de ordem n qualquer, tudo bem? Uma matriz A de ordem n qualquer. A gente denomina como polinômio característico de A o seguinte polinômio. Ele é obtido assim. Então esse polinômio característico de A, né, calculado em t é a variável, ele é o determinante da matriz A menos t vezes a matriz de identidade de ordem n. Tudo bem? Então, uma definição. Dada uma matriz A qualquer, tá? De ordem n, aí como é que você define esse polinômio característico de A? É o polinômio característico de A, que é esse elemento. Ele é definido assim, ó. O polinômio característico de A em t é variável, é igual ao determinante da matriz A menos t vezes a matriz de identidade. Tudo bem? Então você resolve esse determinante, vai te dar uma expressão em função de t, que vai ser uma expressão em, função de t na forma polinomial, tudo bem? E esse que é o polinômio característico da matriz A, tudo bem? Então essa é a definição do polinômio característico de uma matriz. Para ficar claro, vamos fazer um exemplo, né? Então pega A essa matriz. A é a matriz 1, 2, 0, 0, 0, 1 e 0, 1. A gente quer achar quem é o polinômio característico dessa matriz. Tudo bem? Como é que a gente faz? A gente vai fazer assim. Então, polinômio característico de A, né? Então, por isso que eu denoto por P de A. Aí a variável livre aqui é o T. Era como? Era o determinante da matriz A, né? Menos T vezes a matriz de identidade de ordem, no caso aqui, 3. Tudo bem? Esse é o polinômio característico. Então, como é que ficaria? Ficaria assim, ficaria igual, então, o determinante da matriz A, né? A matriz A é... Opa. A matriz A é a matriz 1, 2, 0. Aqui é 0, 0, 1. 0, 1, 1. Então, isso aqui é a matriz A. Menos T vezes a matriz de identidade. Quem é a matriz de identidade? É a matriz que só tem o 1 na diagonal. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá? Que é isso. Tá?
Então isso aqui vai dar o determinante de essa matriz A então, o determinante da matriz A menos. Aí está multiplicando um escalar pela matriz de identidade. Então é só você colocar o menos em cada um. Quer dizer, calcular o t, né? Multiplicar por t cada uma das coordenadas. Então aqui t 0, 0, 0, t 0, 0, 0, t. Bem? Então isso aqui é igual. Então é igual ao determinante. Então é essa matriz menos essa. Então aqui vai ficar 1 menos t, né? 1 menos t. Aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar menos t, né? Que é o menos t daqui. Aqui é 0. Aqui é 0. Aqui é 1. E aqui vai ser 1 menos t. Tudo bem? Bom, agora esse determinante. Então esse determinante vai dar. Aqui vai dar 0. Vai dar 1 menos t. Multiplicado por menos t. Multiplicado por 1 menos t. Acho que é isso, né? Isso. Tudo bem? Então agora só desenvolvendo, aqui vai dar então menos 1 menos t multiplicado por t menos t ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a... Deixa eu só trocar o sinal aqui. Igual a t menos 1 multiplicado por t. Então t menos 1 multiplicado por t menos t ao quadrado. Que vai dar então t ao quadrado menos t ao cubo. Menos t mais t ao quadrado. Então fica... Vai ficar... menos t ao cubo mais 2t ao quadrado menos t. Tudo bem? Claro, como sempre, dá uma verificada nas continhas para ver se está certo, mas se tudo estiver certo, então o polinômio característico da nossa matriz A, calculado em t, é igual a menos t ao cubo mais 2t ao quadrado menos t. Tudo bem? Então esse é o polinômio característico da nossa matriz A. Tudo bem? Então é sempre, você vai fazer o polinômio característico da matriz é igual ao determinante de A menos t, t aqui é a nossa variável, né? Multiplicado pela identidade de ordem, onde que essa ordem é a mesma ordem da matriz A. Tá? Então esse é o nosso... Você faz as continhas, resolve o determinante, então no final das contas você vai ter um polinômio que é o polinômio característico da matriz A. Tá, então a gente sabe o que é o polinômio característico de uma matriz. Tá? Como é que a gente associa isso com o operador linear? Então a gente vai fazer... A associação é o seguinte. Você já viu um espaço vetorial de dimensão finita, n, e t de v e v um operador linear. Né? Aí eu vou denotar como polinômio característico de t o polinômio característico da matriz de t em relação a qualquer base de v. Tudo bem? Então você vai ter o operador t. Então você tem um operador t de v em v. Aí do operador t você associa o operador t a sua matriz em relação a uma base do espaço vetorial v. Tudo bem? Legal, mas isso aqui é uma matriz, né? Então se é uma matriz, a gente já sabe o que era o polinômio característico de uma matriz.
Então você vai associar aqui esse polinômio como sendo o polinômio característico do operador t. Tudo bem? Então, só para recapitular, a gente já sabe o que é o polinômio característico de uma matriz. A gente viu até um exemplo, o último exemplo foi isso, que era o polinômio característico de uma matriz. Legal. Agora é o seguinte, agora eu estou com um operador linear no espaço vetorial de dimensão finita e eu quero associar também um polinômio característico a esse operador linear. Aí o que eu faço? Pega o operador linear t, escreve a matriz desse operador linear t em uma base do seu espaço vetorial e agora você tem uma matriz. Aí essa matriz você escreve o polinômio característico dessa matriz. Tudo bem? Aí você diz que esse polinômio característico dessa matriz é o polinômio característico do operador linear t. Tudo bem? Tá, então, você tem um operador linear t, escreve a sua matriz em relação a alguma base de b. E agora, como você tem uma base, você obtém um polinômio característico dessa matriz. Tá? Esse polinômio que você obter, você diz que é o polinômio característico do seu operador linear t. Tudo bem? Tá? Ficou claro? A gente vai denotar esse polinômio característico dessa forma. Então, para aqueles mais atentos, tem um pequeno detalhe. Porque aqui eu estou falando que você pega a matriz do operador t, você pega o operador t, escreve essa matriz numa base b, e depois de obter um polinômio característico. E você associa esse polinômio característico à matriz t. Mas assim, vocês poderiam se perguntar, será que se eu mudar a base b, em vez de escrever na base b, escrever numa base c, será que o polinômio característico, será que não ia mudar? Não poderia mudar também? Então, qual que você vai escolher, né, se ele mudasse? Então, um fato interessante, né, que a gente não vai fazer a prova, é que é assim. Que é esse teorema diz assim, ó. Não importa qual base você escolher, tudo bem? Não importa. Se você escolhe uma base, escreve a matriz desse operador nessa base e obter um polinômio característico, e depois você escolhe uma outra base C, obter a matriz desse operador nessa base C, escreve outro polinômio característico, esses dois polinômios são o mesmo. Tudo bem? Então não importa a base que você pegar, o polinômio característico é sempre o mesmo. Tudo bem? Tá? Então o que eu estou dizendo é assim, você tem o operador t, aí você escreveu a matriz de t numa base b, e você obtém um polinômio característico da matriz na base b. Tudo bem? Você poderia fazer o seguinte, você poderia usar uma outra base c. Essas duas matrizes elas são, em teoria, diferentes. Então, você poderia até pensar que o polinômio característico dessa matriz seria diferente também. Tá? Tudo bem? Seria razoável pensar, porque essa matriz é de um jeito, essa matriz aqui, que está aqui desse lado, pode ser o formato dela pode ser, formato é igual, mas os elementos dela podem ser diferentes, tá? Porque um você escreveu numa base e outro você escreveu numa outra. Então você poderia também pensar que os polinômios aqui também seriam diferentes. Mas esse teorema está dizendo que não, esses dois polinômios são iguais. Tudo bem? Isso segue do fato que o quê? Existe uma relação, né, entre essas duas matrizes. E essa relação era dada justamente pelo quê? Pela matriz de mudança de base de B e C. Tá? E então, numa linguagem assim, um pouco mais formal, você está dizendo que a matriz T e a matriz T na base B e a matriz T na base C são equivalentes, tudo bem? São similares. E aí acaba que o polinômio característico entre elas dá igual. Tá? Então a gente não vai fazer a prova desse teorema, né? Mas o que você tem que guardar desse teorema é esse. Pega um operador T. Escolhe qualquer base que você quiser, tá? Qualquer base que você quiser. Escolheu a sua base, escreveu a matriz T nessa base, tudo bem. Aí você obteve a matriz de T nessa base. Depois você constrói o polinômio característico dessa matriz. Pronto. O polinômio que você obter é o polinômio característico do operador T. Tudo bem? Então vamos ver alguns exemplos? Esse exemplo aqui, né? T de R2 em R2, T de XY é igual a YX. Vamos escrever o polinômio característico desse operador. Então,
T de xy é igual a yx. É isso. Vamos escrever. Quero escrever o polinômio característico. Primeiro, eu preciso de polinômio característico. Lá no começo a gente definiu por uma matriz. Então, eu preciso de uma matriz. Que matriz é essa? É a matriz do operador T, escrita em qualquer base que você quiser. Tá? Então, primeiro, você vai fazer a matriz do operador. Tá? Que base você vai escolher? Vamos escolher B como a base canônica. Tá? Escolher como B como a base canônica. Vamos lá, vamos escrever a matriz do operador. Então, só lembrar como é que era. Então, B, a base canônica, é o 1, 0 e 0, 1. Então, como é que se fazia? Se escrevia o T de 1, 0, que era quem? Era o 0, 1. E aí você escrevia como combinação linear dos elementos da base. Então, daria 0 vezes 1, 0, mais 1 vezes o 0, 1. Tudo bem? Depois é o T de 0, 1. Isso aqui vai dar 1, 0. Que você vai escrever como 1 vezes 1, 0, mais 0 vezes 0, 1. Então, qual que é a matriz de T nessa base? A matriz de T nessa base é a matriz 0, 1 e 1, 0. Tudo bem? Essa é a nossa matriz. Que eu vou... tá bom. Legal? Terceiro, segundo, né? Polinômio característico. Polinômio característico. Então, P do nosso operador T calculado em T era quem? Determinante dessa matriz aqui. Determinante dessa matriz menos T vezes a identidade de ordem 2. Tá? Então, isso aqui vai ser igual ao determinante da matriz. Essa matriz é 0, 1, 1, 0. Menos T vezes a identidade de ordem 2, que é 1, 0, 0, 1. Tá? Então, isso aqui vai dar o determinante de quem? Determinante de menos T, 1, 1 e menos T. Tá? Isso aqui vai dar T ao quadrado menos 1. Tudo bem? Então, nosso polinômio característico desse operador é igual a 3 ao quadrado menos 1. Se você quiser escrever, você pode escrever como... Não. Pode. Escrever como T menos 1. Tá. Então, esse aqui é o nosso polinômio característico desse operador T. Uma observação. A gente já tinha visto esse operador T, né? Que é o T de xy é igual a yx. Além disso, a gente tinha já olhado dois autovalores deles, né? Que era o autovalor 1 e o menos 1, né? Que tá aqui, ó. Cadê? Isso. A gente tinha olhado aqui, né? É esse operador, T de xy igual a yx. Então a gente tinha olhado lá o que ele fazia. Em particular, a gente viu que um autovalor era o lambda igual a 1. E também tinha um outro valor que é o lambda igual a menos 1, né? Era o nosso primeiro, acho que foi o primeiro exemplo que a gente viu quando a gente estava falando sobre autovalores. Então, lambda igual a 1 e lambda igual a menos 1 são dois autovalores dele. E olha que coisa assim, que
coisa curiosa é que, se você olhar o polinômio característico desse operador, aquele lambda igual a 1 e o lambda igual a menos 1 são exatamente dois valores que anulam o seu polinômio, né? Ou mais especificamente, aqueles dois autovalores são as raízes desse polinômio característico do operador t. Tá? Porque se você colocar t igual a 1 ou t igual a menos 1, ambos vai dar zero aqui o polinômio. Tá? Então isso é uma observação que vamos ver mais daqui para frente que não é uma coincidência, tudo bem? Isso não é uma coincidência. Tá? Vocês vão ver que isso não é uma coincidência. E o fato de ele não ser uma coincidência é justamente por isso, ó, que a gente tem essa proposição. Se tem um operador linear de dimensão n, então os valores próprios, né, ou valores próprios ou autovalores, os autovalores de t são as raízes do seu polinômio característico. Tudo bem? Então vocês viram que aqui em cima, né, no nosso exemplinho, deu que o polinômio característico deu dessa forma. Você sabe que a raiz desse polinômio é o t igual a 1 e t igual a menos 1. E eram exatamente os dois autovalores que a gente tinha obtido lá no nosso exemplo, quando a gente estava falando de autovalores. E não é coincidência porque a gente tem essa proposição, que os autovalores do operador t são exatamente as raízes do polinômio t. Tudo bem? Tá, então, é lambda autovalor, C e somente C, P de t de lambda é igual a zero. Tá? Então é isso que essa proposição está nos dizendo. E aí vocês percebem por que isso é legal? Porque quando a gente estava falando de autovalor, eu dei aqueles exemplos, então a gente só pegou alguns exemplos, viu quem era um autovalor ou não. Essa proposição nos dá um caminho, né, para na verdade achar, se for possível, claro, mas dá um caminho para a gente achar todos os autovalores do seu operador, né? Porque que essa proposição em particular a gente pode concluir? Que, dado que você tem um operador linear, como é que você faz para achar todos os autovalores? Escreve o polinômio característico desse operador e depois resolve, encontra as raízes. As raízes, se você conseguir encontrar, são os autovalores. Tudo bem? Se você não conseguir encontrar é porque esse operador não vai ter autovalor. Tudo bem? Ficou claro? Porque ficou... E o que a gente vai usar de forma bem forte é essa propriedade, justamente isso aqui. Que lambda vai ser um autovalor se somente se anula o seu polinômio característico. Então, por exemplo, né? Tinha esse exemplo aqui, t de R2 em R2, t de xy é igual a menos yx. Aí vamos tentar achar os autovalores dele. Ó, esse operador é o t, t de xy igual a menos yx. Tá? Esse é o operador. Primeiro, né? Então você vai fazer... Você quer encontrar os autovalores desse operador. Como a gente já sabe, como a gente faz isso, pela proposição anterior, a gente escreve o polinômio característico e aí todo raiz desse polinômio característico vai ser um autovalor. Então você escreve primeiro a matriz, né? Matriz de t. De novo, vamos escolher a base canônica. Então, a matriz de t na base canônica, que eu já vou fazer direto, né? Vai dar 0, menos 1. Então, 0, 1. E menos 1, 0. Tudo bem? Aí, segundo, polinômio característico. Polinômio característico. Então, P de t é igual ao determinante
da matriz de T, 0, menos 1, 1 e 0, menos T vezes a identidade, que é 1, 0, 0 e 1. Então isso aqui vai dar determinante de quem? De menos T, menos 1, 1 e menos T. Que vai dar T ao quadrado mais 1. Né? E olha que interessante. Polinômio característico deu T ao quadrado mais 1. Logo, não possui raízes reais. Sim, T não possui autovalores. Tá? Legal, né? Porque lembra, quem era esse exemplo aqui, ó, T de xy igual a menos yx? Lembra, era aquele operador que pegava um vetor e jogava jogava para um elemento ortogonal a ele. Tudo bem? Então esse era aquele exemplo que a gente concluiu que não tinha autovetor. Em particular, não tinha autovalor. E aí, se você faz pelo polinômio característico, ele também dá a mesma resposta, né? Porque vai dar um t ao quadrado mais 1, e esse operador não vai possuir raízes reais. Tudo bem? Aqui eu só queria fazer um parênteses, que é o seguinte. A gente vem trabalhando com espaços vetoriais reais. Tá? Então, em particular, aqui esse operador t, considerando como a gente já está trabalhando com espaço vetorial real, ele não tem um autovalor real. Tá? Mas claro, a gente já aprendeu ali que esse polinômio aqui, ele não tem raízes reais, mas você consegue achar as raízes complexas dele. No caso, o i e o menos i. Tá? Então, assim, a gente poderia ter feito todo esse estudo de espaços vetoriais não considerando os números reais, mas considerando números complexos. Ia ter alguma diferença ali na parte de produto interno, mas em particular você poderia, se você estivesse considerando espaços vetoriais sob os números complexos, nesse caso aqui ele teria autovalores, mas seriam autovalores complexos, tudo bem? Como a gente está trabalhando com espaços vetoriais reais, aqui esse operador não vai ter autovalor real, tudo bem? Então é interessante, né? Porque aqui foi um resultado que a gente obteve usando o polinômio característico, mas é um resultado que a gente tinha visto já anteriormente, né? Que esse operador T aqui, ele não tem autovetor, logo ele não pode ter autovalor. Então, agora a gente já tem um método, já tem um caminho para, dado um operador linear, como que a gente encontra os autovalores deles, tudo bem? O que é que você faz você escreve a matriz do operador numa determinada, em qualquer base, acha o polinômio característico e as saídas do seu polinômio característico são os autovalores. Tudo bem? E uma vez que você tem um autovalor, o que você faz para encontrar os autovetores? Você simplesmente faz, dado que você já sabe que lambda é um autovalor, para você encontrar os autovetores associados a ele, basta você encontrar o núcleo desse operador t menos lambda i. Tudo bem? Então, ó, vamos ver aqui esse exemplo, né? Então, esse exemplo a gente já tinha trabalhado com ele, né? Então, a gente já sabia que o polinômio, os autovalores, são lambda igual a 1 e lambda igual a menos 1. Tudo bem? E aí, como é que você faz para achar os seus autovetores associados a esses autovalores, né? Então, autovetores associados a... Vou fazer por partes, né? Então, lambda igual a 1. Então, você tem que olhar quem? Você tem que olhar o núcleo do operador T menos lambda identidade. Tudo bem? Mas olha,
T menos lambda identidade. Lambda então é 1, né? Então aqui vai ser só T menos a identidade. Tá? Então aqui T menos a identidade. Olha, mas T menos a identidade calculado no XY, se ele for igual a 0, né? Ou seja, se o XY está no kernel desse operador, então quer dizer que o quê? Que o T de XY menos a identidade calculada no XY tem que ser igual a 0. O T de XY ele faz o quê? O T de XY ele troca as coordenadas. Então aqui vai ficar YX menos a identidade de XY dá o próprio XY. XY. Então 0 tem que ser igual a YX menos XY, que é igual a Y menos X e X menos Y. Certo? Bom, mas y menos x e x menos y tem que ser o vetor nulo, então y menos x tem que ser igual a 0. Bem? Logo, o x tem que ser igual a y. Tá legal? Então, quem é o seu espaço, o subespaço próprio associado ao alto valor lambda igual a 1? São os pontos da forma x, x, tal que o x pertence aos números reais. Tudo bem? Isso aqui é uma novidade para a gente? Não, a gente já tinha feito uma inspeção lá no começo da aula, em que o alto valor lambda igual a 1 era justamente associado àqueles elementos que estavam na diagonal principal. Tudo bem? E a diagonal principal é justamente os pontos x, x, tal que o x pertence a E. Tá? Então, esse é o alto valor associado ao lambda igual a 1. Tá? Da mesma forma, você mostra aqui o associado ao lambda igual a menos 1 é o V do menos 1, né? Justamente os elementos da forma x menos x, tal que o x pertence aos reais. Tudo bem? Então é assim que você encontra os autovetores associados aos autovalores que você encontra usando o polinômio característico. Tá? Então aqui eu vou deixar um exemplo como exercício. Então, o exemplo aqui é encontrar os autovalores Então, primeiro encontrar os autovalores. 2, encontrar os autovetores associados aos autovalores. Tá? Então aqui é um exemplo para vocês fazerem aqui na íntegra. Então é o operador t de xy igual a x mais y e x menos y. Tá? Então você supõe esse operador t de R2 em R2. Tá? Então qual que é o passo? Você tem o operador t de R2 e R2. Escolhe uma base, tá? Então você pode começar com a base canônica. Acho que é o mais simples. Escreve a matriz desse operador na base canônica. Fez isso? Legal. Agora você já tem uma matriz. Com a matriz você calcula o polinômio característico. Legal. Escreveu o polinômio característico, né? Reduziu ele à forma de um polinômio normal. Encontra quem são as raízes desse polinômio característico. As raízes que você encontrar do polinômio característico são todos os autovalores desse operador. Tá? Se ele não tiver nenhuma raiz real, então esse operador t não tem autovalor e não vai ter autovetor. Tudo bem? Aí você pode parar por aí. Por outro lado, se você encontrar autovalores reais, cada um desses autovalores vai estar associado com um daqueles espaços próprios da forma V lambda. Tá? Então no 2 é para você encontrar quem é cada um desses espaços V lambda. Se você conseguir encontrar autovalores para esse operador linear. Tudo bem? E aí eu deixo como um exercício para vocês fazerem. Tá? Bom, nessa aula era isso que eu tinha para passar. Até a próxima aula.